tempo e oportunidade de educação e trabalho. São todos talentos. Tempo. Como é que a gente utiliza o nosso tempo nesse tempo tão corrido que a gente gasta muito tempo com bobagem olhando TikTok? Né? Como é que a gente usa o nosso tempo, o tempo sagrado do Espírito, para multiplicar os talentos? Nós perdemos olhando a vida dos outros ou sendo autores da própria vida? O que nós escolhemos? Ficar olhando a vida dos outros ou desenvolvermos a nossa vida? Porque quando a gente está olhando TikTok e outros toques, né, até criar um toque em algum momento, nós estamos olhando a vida dos outros. A nossa vida está passando e nós estamos perdendo o talento. Está indo embora. Agora pega um livro, aprende, estuda, usa aquele tempo para se desenvolver algum talento. Senão nós perdemos essa oportunidade maravilhosa que é estar aqui, vivendo esse momento específico da nossa história, em que a humanidade pode evoluir para um novo ciclo, um mundo de regeneração, um mundo onde as descobertas, onde o amor, onde a fraternidade, onde a amizade vai florescer, onde as guerras desaparecerão. Uma boa tarde a todos, ou boa noite, né? Daqui a pouco está anoitecendo. Sejam todos bem-vindos ao GIAC. E hoje quem irá nos falar é o nosso irmão, já foi da casa, frequentador, facilitador, estudante, né? Ficou antes conosco aqui, nosso irmão Gilberto Ribas, que agora está na Associação Espírita Teresa d'Ávila. E ele vai nos trazer um tema, Parábola dos Talentos, segundo a psicologia de Joana de Ângeles. Para aqueles que não sabem, Joana de Ângeles era a mentora do Divaldo Pereira Franco, né, quando ele estava encarnado, e como ela está desencarnada, deve estar em contato com ele lá ainda, né, acompanhando o nosso irmão Divaldo Franco no plano espiritual. Então, que tenhamos uma boa palestra. Boa tarde, queridos irmãos e irmãs. É sempre muito bom estar aqui, nesta casa onde iniciamos, né, os estudos e o conhecimento da doutrina espírita, lá na 46 ainda, né, muitos rostos conhecidos que eram lá da 46 foram subindo e foram se agregando novos irmãos e essa grande família só aumenta. Né? Nós vamos seguindo outros caminhos, o destino vai nos levando para outros locais, mas a jornada espiritual continua. Vamos compartilhar algumas reflexões que essa mentora espiritual, né, ela abre excelentes reflexões para nós. Não temos a pretensão de entender, ou até de fazer completamente entendidos pelos nossos amigos espirituais que estão numa jornada mais adiantada do que nós. Né? Nós temos ainda muitas más tendências, muitas questões a serem trabalhadas, muitas emoções ainda negativas. Mas estamos aí construindo nossas almas. E cada um que está aqui está numa busca, seja um alívio, seja um entendimento, seja uma descoberta, seja um melhor entendimento das coisas, para que possa crescer, se desenvolver. E essa grande jornada, Deus nos proporciona oportunidades para nós nos autoconstruirmos. Quase sempre quando a gente estuda a Bíblia, ou quem vem de origem de outras religiões, a gente tem uma ideia assim de que Deus criou o universo em 6 dias e 6 noites e depois deu uma descansada. E a gente mais ou menos faz isso, a gente trabalha segunda a sexta e descansa domingo, né? Descansa mais do que Deus. Né? Verdade? Lógico, tem pessoas que trabalham mais, né? Trabalham de segunda a segunda, sem ter esse descanso. Mas a gente tem essa ideia, então, que a Igreja Católica plantou nas nossas mentes. Está escrito lá na Bíblia, na Gênesis, que foi escrito em torno de 2.600 anos, 2.700 anos, foi por Moisés, não é? Ele era médium e ele também era muito inspirado, e num dia, numa caverna lá, ele teve uma revelação, ele subiu um monte e ele teve uma revelação, uma visão mediúnica. Ele passou 6 dias e 6 noites nessa caverna e lá mostraram toda a evolução do universo em 6 dias e 6 noites. Então ele escreve que se passou, a experiência mediúnica dele passou nesse período. E as pessoas entendem literalmente na Bíblia que o universo foi criado em 6 dias e 6 noites, quando não é uma realidade. E entra em contradição com a ciência. Hoje nós sabemos, né, e lá na Gênesis de Allan Kardec, ele discute isso e coloca que é uma longa jornada. E que esses 6 dias e 6 noites são simbólicos. Né? Basta estudar a Gênesis de Allan Kardec. Todos que estão aqui em algum grupo de estudo já devem ter visto isso.
E aqueles que não estão são convidados a olhar. Então, nós somos construtores, nós não nascemos prontos com a ideia de Adão e Eva. O corpo pode estar pronto, mas a alma está em evolução. E por isso que a gente traz essas imagens aqui, né, de autoconstrutor, de nós estarmos autoconstruindo, né, de nós somos artífices também do nosso desenvolvimento. Então, já que é a parábola dos talentos, talvez o maior talento e a maior riqueza que nós recebemos não é exatamente a riqueza material, mas a capacidade de tornarmos o que ainda não somos. E o que ainda não somos? Essa é um pouco da nossa jornada hoje, né? Mas de nos tornarmos algo que nós não somos ainda. Ou seja, muitas vezes a gente acha, já estou velho, já estou isso, já estou aquilo, já passei por isso, por aquilo, e acho que já somos alguma coisa. Mas na realidade é o início da nossa grande jornada. Nós vamos nos tornar muito maior do que nós somos. Quando a gente pega no quintal e olha um pezinho lá, uma plantinha bem pequenininha, e cheira a folha. Eu adoro cheirar a folha de bergamota, aquele cheiro, né? Me lembro da minha infância, etc. Então, quando pega aquela folhinha que cheira, você descobre, isso aqui é uma bergamoteira. Ah, mas como assim, tão pequenininha? Não tem bergamota ali, mas tem cheiro. E vai se tornar, se cultivada, vai crescer, e vai dar frutos. E vai dar aquela fruta gostosa. Lá perto de casa tem uma fruteira que ainda vende fruta gostosa, né? Aqui. Essa coisa de a gente saborear o fruto. Então, quando eu olho para o espírito todo imperfeito, cheio de erros, o que eu vejo? Um pezinho de bergamota, azul meio seco. Outros com algumas dificuldades, algumas, né, probleminhas. Nem parece ser bergamoteira alguns, mas não tem folha nenhuma para sentir o cheiro. Mas ali está um espírito destinado a algo muito maior. Cada um de nós. Ah, mas eu não sei, eu não estudei, não fiz isso, não fiz aquilo, não importa. É uma fase da tua existência, é uma vida da tua existência. É um primeiro passo do despertar para algo maior. Nós estamos dando aqui o primeiro passo para algo muito maior, que nós nem sabemos ainda, tão grande é esse destino. Mas quando a gente olha Jesus, essa bergamoteira, dando 1 milhão de frutos, nós podemos ter uma ideia do que nós podemos nos tornar, porque é o espírito mais evoluído que passou pela Terra. Então, essa oportunidade, esse talento de nós nos tornarmos algo que nós ainda não somos, é essa oportunidade que nós estamos tendo nesta encarnação, nos tornarmos algo maior. E Jesus fala sobre isso. Vamos lá. Na parábola dos talentos. Eu ia trazer Jesus para falar, mas eu tive um problema de tecnologia que não deu, né? Não deu a conexão mediúnica, etc. Né? Mas a parábola dos talentos é mais ou menos assim. Tem um senhor, né, ele representa, né, um senhor que saiu, foi viajar e deixou para alguns de seus servos algumas tarefas, né? E ele deu o primeiro servo 5 talentos. Ele disse, vai, multiplica. E deu 2 para outro servo. E para um terceiro deu 1. O primeiro servo foi lá, negociou. E o dono da vinha, né, esse senhor da vinha, foi viajar. Né, foi para a Europa, né? E nós ficamos aqui no Brasil. E daí, para aquele que ganhou 5 talentos, ele foi lá e negociou e recebeu mais 5. E aquele que recebeu 2 talentos, da mesma forma, foi lá, deu um jeito, né? Negociou com aqueles 2 talentos e multiplicou por 2. Então tinha 4 talentos. E aquele que recebeu 1 talento ficou meio medroso. E o que eu faço com isso? E se esse senhor depois me pune? E se eu aplico mal e perco tudo? Não é? Ele vai lá e esconde esse talento, enterra esse talento. E daí quando o senhor volta, o senhor da vinha, cada um dos servos então vem e apresenta. Aqui estão 5 talentos que você me deu. Então começou pelo que ganhou 5. E mais 5 outros que eu negociei. Esse bom e céu servidor vai receber a tua recompensa. Só um parêntese, né? Quando a gente pensa em talento, o que a gente imagina? Que talento é esse que os servos receberam? O que nós já entendemos? Alguém aí arrisca? Que talento é esse? Dinheiro. Isso aí, dinheiro. Mas o talento era um saco de dinheiro. Não era um dinheiro. Era denário, a moeda deles, tá? E denário era um pouquinho. Mas um talento correspondia ao salário de um ano. Quanto é que é o salário de um ano? Se a gente ganhar salário mínimo, conta básica, 17 mil, 18 mil. Confira,
1.500, 18 mil anual, mais férias, 13º, tirando os descontos do INSS, mas a parte que o governo pega, sobra 7.500. Brincadeiras à parte. É um saco de dinheiro. Então, não era só um talento, assim, um talentinho. Não era muita coisa, um talento só. Então, assim, esse servo que escondeu o talento não era uma coisinha só. E o que recebeu 5 era muita coisa, não é? Então, o talento, quando a gente pensa, 5 talentos, eram muitas atividades, era muita coisa, não era pouquinha. E um talento também não era pouca coisa, não. E assim vai, o segundo também se apresenta, Senhor, está aqui, você me deu 2 talentos, e etc, está aqui, está mais 2, e o terceiro, Senhor, eu sei que tu é justo, produz aonde não colhes, etc, que tu é maravilhoso, e dá uma alisada no chefe e diz o seguinte, mas como eu tinha medo do Senhor, eu escondi meu talento, esse mau e infiel, mau servidor, né? Mau e infiel servidor, como assim? Tu deveria, mesmo que tu tivesse medo, dar o dinheiro para quem sabe aplicasse, e quando eu retornasse, eu colhesse os juros, né? Então ele diz que você vai para as sombras e etc. Sofrimento, enfim, não é? Até bem forte, assim. E os outros foram gozar, né, a sua recompensa. Então é uma forma simbólica que Jesus fala, e aí entra a Joana de Ângeles, né, nesse livro aqui, Em Busca da Verdade. A Joana de Ângeles, tanto que ela nos diz, né, e que o próprio Evangelho segundo o Espiritismo também nos fala, que os talentos não se limitam aos bens materiais. E até pode ser. Muitas vezes a gente pode nascer na abundância para saber o que vai fazer com aquele dinheiro. Ou até mesmo em condições que não uma herança, mas que a gente ascenda e possa gerar recursos. E o que eu vou fazer com esses recursos materiais? Também pode ser. Mas não é só isso. Ela diz que inclui aspectos do nosso ser e da nossa jornada de evolução e individuação. Evolução e individuação são quase sinônimos, quase. Mas significa que nós recebemos para nascer aqui, para evoluirmos. Então, o Senhor da parábola, nessa simbolismo, né, tem várias representações, alguns podem dizer que é Deus, etc. Nessa interpretação, nós vamos colocar como a essência nossa, o espírito imortal, não é? Esse ser que tem uma sabedoria interna, né, como essência, como pede o bergamota, que vai se tornar. Lá dentro de nós temos uma força divina que vai se tornar algo e que nós chamamos de si mesmo, ou o self, ou o espírito, na linguagem espírita. Então é o espírito imortal, que vem antes, que nasce agora e que vai continuar depois. É a nossa essência profunda, o potencial divino inato. E assim como o nosso corpo tem um sistema que nós chamamos de sistema nervoso autônomo, que controla e regula as funções do nosso corpo. Então, todos nós estamos respirando agora. Quem é que está controlando a respiração? Você está controlando? A gente pode assumir o controle. E a respiração é uma das poucas funções que nós podemos fazer conscientemente, nós podemos aumentar ou distanciar o tempo. Mas o coração, está batendo? Sintam aí, deve estar, né? Todo mundo acordado aqui, etc. Está batendo. O que controla o coração? Tem no nosso cérebro uma partezinha, não é, localizada no tronco cerebral, nessa parte aqui, do tronco cerebral, na parte mais básica do cérebro, que administra isso, que aumenta a frequência, diminui. Quando a gente leva um susto, nosso coração dispara automaticamente. Não precisa dizer que o coração dispara, coração. Levou um susto. Quando a gente se apaixona, sai coraçõezinhos pelos olhos, também. O coração às vezes dispara, não é? E a gente não tem exatamente controle sobre isso. Tem um sistema interno de nós que faz isso tudo automaticamente. Todos os nossos órgãos internos têm uma ligação com o cérebro, ou diretamente ou indiretamente pelo sistema nervoso, ou ainda pelo sistema endócrino, que está ligado ao cérebro, que regula todas as funções que nós temos. Então, quando a gente come, cai lá no estômago, a gente só faz o trabalho de engolir. A digestão, né? E se a gente estiver meio ruim, toma um antiácido, para dar uma ajudadinha. Né? Mas, enfim. Então, essa função que equilibra o nosso corpo, que administra o nosso corpo, será que o nosso espírito tem uma função parecida? Será que essa representação no corpo, na alma também tem?
O que regula a nossa alma, o que regula aquilo que retém das vidas passadas, aquilo que vem à tona, aquilo que nós temos de talento ou não, o que filtra isso, o que controla essas funções. E daí, Joana de Ângeles nos traz, estudando também Jung, etc., que nós temos uma função na mente, no espírito, que controla tudo isso e regula, que vai muito além da nossa percepção. Então, isso tem uma regulagem. A lei divina está dentro de nós. Assim como o nosso corpo está sendo regulado, o espírito também tem uma força que regula. E isso, né, quando nós vamos lá ler o Evangelho segundo o Espiritismo, é uma força divina que está em nós, né, e que ela estabelece aquilo que nós esquecemos para reencarnar e aquilo que é necessário. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 11, nós vamos encontrar a seguinte frase: para o nosso aperfeiçoamento, Deus nos dá precisamente o que necessitamos e nos é o suficiente, a voz da consciência e as nossas tendências instintivas, e nos tira o que poderia prejudicar-nos. O que é que regula isso? É essa organização espiritual que filtra. Claro, os espíritos superiores dão uma ajudinha quando nós reencarnamos, mas Deus estabeleceu mecanismos para controlar isso. Então, nossos talentos, quando vêm, também vêm por aí, né? Então, a gente não lembra exatamente o que a gente fez na vida passada, mas se eu toquei violão na vida passada, nesta vida eu vou ter facilidade para tocar violão, se o filtro espiritual que está no meu interior for necessário para essa vida. Porque às vezes uma função desenvolvida, às vezes fica lá atrás. Mas se eu preciso dessa função nessa vida, o filtro vai deixar passar. Mas eu desenvolvi lá no passado. Então aqui, aquilo que é necessário para a nossa vida. Junto disso, tem dons que Deus depositou dentro de nós, lá quando nós surgimos. São forças da alma que estão depositadas dentro de nós. Nós concordando ou não, todos nós temos. Temos forças que muitas vezes, quando nasce um filho, nasce uma mãe. O arquétipo materno, a força materna. Então, isso está dentro de nós. Também, quando nasce um filho, às vezes não nasce um pai, o pai foge. Mas, porque tem muitos pais que fogem, né? Mas as mães, no geral, elas ficam. E nascem. Mas, brincadeiras à parte, também pode nascer um pai, desde que a pessoa se permita. Que nos animais tudo isso é automático. Os animais, nasceu o filhote, já se tornou mãe, começou a gerar leite, ela gera instinto de proteção. Na mãe também. Está ali dentro de nós, esse instinto materno. Tem muita gente que diz assim, eu não consigo não me preocupar com meus filhos. É o instinto materno, o instinto de proteção. Que a gente deve, em nós, seres humanos, trabalhar conscientemente isso. Então, Deus depositou dentro de nós esses talentos, o materno, o paterno e outros mais. E nós precisamos desenvolver em cada vida, que nós nos tornamos pais, nos tornamos mães, isso que Deus depositou de nós como talento, como força divina dentro de nós. Nós precisamos trabalhar, conectar isso, sermos bons pais, sermos boas mães. Né? Então, na medida que nós vamos trabalhando essas forças dentro de nós, nosso espírito vai desenvolvendo os seus talentos e, quando chegar lá no final, para o chefe, daqui mais 2 talentos, aqui mais 5, e assim sucessivamente. Então, desde o início, Deus nos dá talentos. Estão todos dentro de nós, potencialidades dentro de nós. Não é? Então, o servo que recebeu 5 talentos representa a pessoa que reconhece e abraça os seus potenciais. Ele investe em várias áreas da vida, integrando diferentes aspectos de sua personalidade. Então, assim, quando a gente vai, mas eu gosto disso, eu gosto de trabalhar com isso, mas eu tenho mediunidade, eu vou trabalhar minha mediunidade, mas eu gosto de esporte, eu vou jogar esporte, mas eu gosto de música, eu vou desenvolver a música, eu gosto de estar em grupo, eu gosto de amizades, eu vou multiplicar as amizades. São potenciais. Nessa imagem, a gente traz 5, 6 arquétipos básicos. São 5 talentos, né? Aqui multiplicou. Então, o arquétipo do sábio, do explorador, do líder, do servo, do criador, não é? E do herói. Quem é que de nós que não é herói? Nós podemos não ser a Mulher Maravilha, nem Superman, nem o Homem-Aranha. A gente pode não jogar teia, a gente pode não voar. Mas cada vez que eu acordo de manhã,
enfrento a vida, enfrento os desafios, eu vou e trabalho, mesmo estando cansado, eu estou usando uma força divina dentro de mim, que é a força do herói. Cada vez que eu enfrento desafios, eu estou usando forças internas, eu estou multiplicando meus talentos. Daí a pessoa fala, mas por que tem que trabalhar tanto? Eu também acho. Mas é para desenvolver os potenciais da alma. É para desenvolver. Se a gente não trabalhasse, a gente seria aquele outro. O servo medroso ou preguiçoso, né? Que não usa as suas forças internas. Então, cada vez que eu penso no melhor caminho, quando eu penso em tomar as melhores decisões, nos problemas mais complexos da vida, ou os menos complexos, eu estou ativando uma força dentro de mim que é da sabedoria. Essa força do saber como saber e do saber como fazer. É essa força dentro de nós. Ah, mas eu não tenho estudo. Meu avô não tinha, era muito sábio. Lá em 1800 e pouco, 1800 e pouco é demais. Seria o bisavô. Em 1900 e pouco, ele já tinha chuveiro, antes de ter rede elétrica, antes de ter encanamento. Ele fez um enjambre lá e fez. Era muito criativo, meu avô. Né? O nome dele que é engraçado, né? For. Seu For. Mas hoje fala assim, né? Seu For, né? Floresval, né? Na verdade. Chamava ele de For. E era uma linda pessoa, realmente, né? Mas, assim, é isso. Usar os nossos potenciais. Quando os problemas aparecem, não é para a gente fugir, não é para se desesperar, é para a gente conectar com esses dons que Deus depositou dentro de nós. É para o nosso crescimento, é para o nosso desenvolvimento. Usar os nossos talentos internos. E o explorador? Essa ideia de a gente querer explorar o mundo, conhecer o mundo, buscar. Tem gente que tem medo. Mas está dentro de nós isso, é do ser humano. Queremos ir para Marte, queremos ir para Júpiter e outros universos mais. Está no nosso arquétipo, está depositado por Deus, essa força de buscar pegar o livro dos Espíritos, de explorar, de querer conhecer essa filosofia linda e maravilhosa. É o explorador. E aí vai, né? O servo, o servir. Aquele que serve, aquele que sente muito prazer em ajudar. Então esse servo que multiplicou seus talentos, ele serviu. Ele foi sábio, ele foi herói, ele foi criativo, ele foi líder, ele despertou todos os seus potenciais. E ele chegou lá, depois de uma vida desencarnado, ele apresenta, olha aqui, tem coisas, novidades, ampliei todas as minhas capacidades. De um jeito prático, né? Só explorando um pouquinho. Criatividade e capacidade de amar, tempo e oportunidade de educação e trabalho. São todos talentos. Tempo. Como é que a gente utiliza o nosso tempo nesse tempo tão corrido que a gente gasta muito tempo com bobagem olhando TikTok? Né? Como é que a gente usa o nosso tempo, o tempo sagrado do Espírito, para multiplicar os talentos? Nós perdemos olhando a vida dos outros ou sendo autores da própria vida? O que nós escolhemos? Ficar olhando a vida dos outros ou desenvolvermos a nossa vida? Porque quando a gente está olhando TikTok e outros toques, né, até criar um toque em algum momento, nós estamos olhando a vida dos outros. A nossa vida está passando e nós estamos perdendo o talento. Está indo embora. Agora pega um livro, aprende, estuda, usa aquele tempo para se desenvolver algum talento. Senão nós perdemos essa oportunidade maravilhosa que é estar aqui, vivendo esse momento específico da nossa história, em que a humanidade pode evoluir para um novo ciclo, um mundo de regeneração, um mundo onde as descobertas, onde o amor, onde a fraternidade, onde a amizade vai florescer, onde as guerras desaparecerão. E quem é que vai fazer isso? Vai vir de graça? Não, se vier de graça, temos que trabalhar por isso. Então, pare para pensar agora, um momento. Um talento que você multiplicou. A mocinha gosta de desenhar? Gosta. Você já desenhou muito? Gosta? Legal. Está multiplicando o teu talento. Pense. Que talento que você está desenvolvendo? Qual? O que você já desenvolveu? O que quando o senhor da vinha chegar e perguntar, você vai dizer, tá aqui, mais 5? Ou você vai dizer, o quê? Escondi meu talento, tinha medo.
Muito medo. Então, o servo que recebeu 2 talentos simboliza a pessoa que, mesmo com potencial limitado, utiliza de forma eficaz. A gente vê aquela pessoa sabe de tudo, faz isso, faz aquele outro, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Esse aí faz tão pouquinho, mas faz. E multiplica o que você faz. Você está dando bergamotas? Está dando laranjas? Limões? Ah, não, mas limão é ruim, né? Que nada. Bota um adoçante, que açúcar faz mal. Adoçante também, né? Mas adoça e transforma-se. Mas dá fruto, dê um fruto. Então, assim, não é importante o quanto de talentos a gente possui, mas o que a gente faz. Lembra do óbolo da viúva que Jesus nos traz? Ela tinha 1 denário e ela fez algo com o denário. Lembra das historinhas do Patinhas? O que ele fez de bom? Dinheiro tudo no cofre. O que ele fez de bom pela humanidade com tanto dinheiro? Né? É um símbolo, né? Está ali mergulhando e coisa e tal. Seu dia. Então, os recursos que ele recebeu, o que serviu para a humanidade? Então, não basta ter um dom, é preciso trabalhar, multiplicar ele, desenvolver esses talentos. Né? Dons todos nós temos, mas se a gente não focar e não buscar estudo, né, trabalho, novos conhecimentos, aprimoramentos e habilidades, ele não se desenvolve. E tem mais uma outra coisa, se a gente não colocar na vida prática, fica só na teoria. E daí isso ficar na teoria, não é? Tem muitas atividades só na prática mesmo. Pense bem, estude tudo sobre música, mas nunca pegue num violão. Nunca pegue num piano ou num violino. Nunca pegue, só estude. Quando você tocar e pegar um instrumento, você vai saber. Já tentar tocar? Eu já não consegui. Mas daí eu aprendi umas notas lá, e tal, comecei a dar umas tecladas, daí começou a sair alguma coisa, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Bom, mas enfim. Precisa de prática, precisa colocar, não pode ficar no campo teórico, a gente precisa aprender e trazer para o mundo prático os nossos talentos. Né? E agora nós vamos entrar no assunto mais delicado de todos. O que escondeu o talento? Que Joana de Anjos fala da sombra, né, porque ela interpreta Jung fala da psicologia analítica, e a psicologia analítica fala que nós somos compostos por várias forças internas, e muitas coisas que nós não desenvolvemos fica lá na nossa sombra. Na sombra no sentido inconsciente, de ficar lá em potencial para desenvolver. Então, o talento enterrado representa um potencial inexplorado, uma parte de nós que temos medo de manifestar no mundo. Ah, mas se eu fizer sucesso, eu vou sentir vergonha, eu vou sentir medo. E se isso acontecer? Né? Então, às vezes, esses sentimentos, o medo, é muito prejudicial ao desenvolvimento da alma. Por isso que Jesus é tão rigoroso com esse servo que tinha medo de colocar os seus potenciais em ação. Jesus sabia que para o espírito evoluir, para ele se desenvolver, ele precisava vencer certos sentimentos básicos. O medo, às vezes, nos protege, é verdade. O medo nos dá prudência. Mas para o equilibrar com o medo, Deus colocou dentro de nós o sentimento de coragem. Então, o medo nos protege, não temos que ser imprudentes com a vida. Temos que ter prudência, mas prudência demais nos imobiliza também. Então, por isso que Jesus é tão rigoroso, porque ele sabe que nós, para crescermos, nós precisamos realmente vencer o medo. Porque o medo nos gera uma inação, ou seja, paralisia, né, psicológica. O medo do servo de perder o talento reflete o medo de falhar, da crítica e do julgamento. Quantas vezes a gente não faz? Eu até queria fazer uma palestra pública lá, mas eu tenho medo. Vão me criticar, vão me julgar, né? Eu tenho medo. E a coragem, e o preparo, e a busca, e o antídoto para o medo. É preparar, é trabalhar. Então a gente tem medo do julgamento dos outros, às vezes. Ah, mas o outro vai me julgar assim, vai julgar assado, etc. E a gente está cheio de medo. Se a gente alimenta isso, a nossa alma trava. Nós precisamos vencer essas barreiras. É o que Jesus propõe. E é o que nós estamos propondo nessa palestra. E que Joana de Anjos também propõe, vencer os medos. O medo paralisa. O amor transforma. Qual deles está guiando a sua vida? Pense por um momento.
Tem medo? Tem amor? Qual que está ganhando nessa balança? Se for o medo, dê um jeitinho de transformar em amor. Aqui tem duas figuras, né? Uma pessoa na frente do seu computador com medo de criar um texto, medo de produzir, né? O que vão pensar de mim se eu produzir isso? E aqui tem uma outra pessoa fazendo uma ação humanitária, ajudando aqueles que estão precisando, exercitando o amor. Outra questão que Jesus traz, e ele diz isso na parábola, servo mau e preguiçoso, né? Chama o servo de preguiçoso. Eu lembrei de uma coisa agora, já falo. É sobre a preguiça. De nós estarmos acomodados. Mas tá tão bom assim minha vida, tá tão assim, e se eu fizer isso, o que vai acontecer, né? E daí nós ficamos no comodismo, nós não usamos forças, energias para sair do comodismo. Então, é preciso se conectar para nós avançarmos. Então, sair daquilo que nós estamos acomodados. O que é? Qual é a nossa zona de conforto atual? O que cada um de nós, aqui presente, o pessoal que está assistindo fora, no mundo inteiro, tem algo que já desenvolveu, algum talento que está desenvolvendo, e tem aquilo que a pessoa quer desenvolver. E cada fase da vida tem novos talentos a serem desenvolvidos. Se eu sou criança, o que eu tenho que fazer é passar de ano, às vezes, eu preciso adotar alguns comportamentos, eu preciso ser mais colaborativo em casa. Se eu estou adolescente, prestes a fazer vestibular, eu preciso me preparar para uma carreira profissional, eu preciso talvez me preparar, participar de ações jovens, etc. Se eu sou adulto, eu estou na fase de constituir família, organizar família. Se eu já sou descasado e tenho família, está na idade de orientar os filhos, de desenvolver os filhos. Se eu sou idoso, eu posso estar no momento da minha vida em que eu preciso buscar novos saberes e se reinventar para não parar. Então, é isso. Cada um de nós, em cada momento da nossa vida, está para um passo para se desenvolver. Né? Então, a falta de vontade de sair da zona de conforto, né? A comodidade se torna um obstáculo ao progresso. Então, muitas vezes, nem era tão grande assim, era só fazer um esforcinho a mais. O sofrimento do servo que enterrou o talento é chamado de servo mau e preguiçoso. A punição não vem do Senhor de ter perdido o talento, mas sim por omissão e inércia. Muitas vezes a perda de significado, a perda de sentido da vida, que algumas pessoas experimentam em alguns momentos, vem de não realizar aquilo que deveria ser realizado. Então, é muito saudável aquelas pessoas que se mantêm ativas e desenvolvendo-se nos potenciais. Mas claro que tem fases da vida que a gente tem que parar, tem que cuidar de uma doença, tem que cuidar de um problema. Isso também é uma tarefa, né, para o servo. Também é uma questão importante, né, para esse. Então, superar esse medo exige um processo de autoconhecimento e aceitação. É preciso entender que a imperfeição faz parte do crescimento, que o julgamento externo não define nosso valor, e que nosso talento é uma parte de nós que merece ser vivida e compartilhada. Não é sobre o julgamento dos outros. A gente pensava, não vou fazer isso porque vamos julgar por isso, por aquilo. Falando coisas corretas, coisas certas, coisas que vão acrescentar, vão trazer desenvolvimento, que é um outro aspecto, não é um aspecto moral. Aquilo que eu vou fazer, ele aumenta o meu talento ou deturpa a lei divina? O meu talento precisa estar em harmonia com as leis divinas. Precisa estar em harmonia com a sabedoria, com o amor, não é? Se tiver contrário, se for para o mal, daí já deixa de ser talento. É uma perversidade. Daí são as imperfeições, é outra coisa. Mas o talento, quando nós falamos no sentido divino, que Jesus fala, está sempre de acordo com as leis divinas. Então, se conhecer, saber se é zona de conforto, porque a gente arruma um monte de desculpas, às vezes, para não fazer certas coisas, para não avançar. Inúmeras desculpas para ficar na zona de conforto. E a zona de conforto, muitas vezes, é o que nos dá prazer imediato, mas não o que traz realização para o espírito. Evoluindo, tem uma outra questão aqui. Você tem medo de se tornar o que você nasceu para ser? O que nós nascemos para ser? A gente sabe. Tem uma história, assim, de um médium, está na Revista Espírita, essa mensagem, de 1987. Uma mensagem do espírito que, enquanto estava encarnado, ele desenvolveu o balonismo. Ele desenvolveu as primeiras noções e conseguiu um objeto mais pesado do que o ar fazer flutuar. Então ele desenvolveu o balonismo. E nesse desenvolvimento do balonismo, depois ele vem a desencarnar e ele passa
uma mensagem na Revista Espírita para Allan Kardec. Ele diz o seguinte: a evolução das máquinas voadoras não param com o balão. Eles vão se desenvolver além disso. Nas terras brasileiras já tem um espírito reencarnado que nasceu para desenvolver máquinas voadoras. De quem ele estava falando? Santos Dumont. E Santos Dumont já estava reencarnado, mais ou menos em torno de 1902, 1903, ele dá a primeira volta na Torre de Paris. Ele era um homem rico, nascido de uma família rica, e ele veio com a missão de desenvolver a aviação. E ele, em algum momento, teve que se conectar com isso, com o propósito da vida dele. Ele não lembrava conscientemente disso. O que ele sentia? Ele sentia que tinha que fazer algo. Aquilo atraía ele para ele desenvolver. Ele recebeu um chamado, como se fala em psicologia, para fazer algo que vem de dentro de nós, aquilo que nós temos que realizar. Qual é o nosso chamado? E às vezes é o chamado mais simples, às vezes é casar com uma pessoa, ter filhos, desenvolver funções mais simples, não um grande invento, mas cada um tem o seu chamado. E ele, então, aceita o seu chamado, e quando ele vem ao Brasil, ele chega aqui na Federação Espírita, depois já de ter inventado a aeronave, etc., ter voado em torno da Torre Eiffel, e daí o presidente da federação chama ele e diz assim: eu quero te dar uma revista. E daí ele dá essa revista, um exemplar dessa revista, na realidade não era um exemplar da revista, desculpa. Ele dá uma mensagem de um reformador, na época que já era editado pela Federação Espírita Brasileira. Ele dá uma reportagem que lá tinha a comunicação desse espírito, prevendo antecipadamente que era um brasileiro que ia desenvolver a aviação. E daí Santos Dumont lê essa mensagem, agradece, etc. Né? Então, assim, é isso, nós nascemos com potenciais para realizar. O espírito vem com uma programação, só que nós não lembramos conscientemente. Às vezes é para quem está aqui no JAC, atuando na mediunidade, fazendo atendimento, recebendo pessoas, auxiliando aqueles que precisam, em todos os sentidos. Às vezes é falar para ajudar, às vezes é consolar, e essa é uma missão de todos nós, de algum jeito, não é? Então, esse chamado interior para nos desenvolvermos, para irmos além. E qual é a recompensa, então, que o Senhor da Vinha fala? É a expansão da consciência e plenitude. Lembra lá no início que a gente estava falando sobre o espírito estar em construção? Cada vez que eu faço, cada vez que eu alimento um talento meu, a minha mente se expande. E eu não volto mais a ser aquele que eu era antes, cada vez que o meu espírito se expande. Cada passo, como diz Kardec, cada vez que a gente alcança um grau de evolução, o espírito não retrocede, ele só vai expandir. Então, cada vez que eu alimento um talento meu, eu desenvolvo um talento meu, eu sinto o prazer. Por isso, esse prazer que nós experimentamos da realização pessoal, quando nós alcançamos objetivos que não tem nada a ver com posses, mas um sentimento da alma de expansão do ser. Então, o júbilo do ser não é o aplauso da multidão, mas a felicidade silenciosa de uma alma que cumpre o seu propósito. Ou seja, quando nós conectamos com isso, vai nascendo dentro de nós um outro tipo de felicidade, que não é prazer. É algo mais perene, mais sublime, e que pode trazer uma felicidade perene. Não quer dizer não sofrer, não quer dizer não ter medos, não quer dizer não ter dúvidas, não quer dizer não passar por dificuldades, não quer dizer não passar eventualmente por tristeza. Mas está nascendo naquela alma algo novo, que ela não está tão habituada ainda, que é da realização do seu interior. E a maior batalha da vida não é contra o mundo, então não lutamos contra os outros, mas contra as nossas próprias limitações. Expandir o nosso ser de forma plena e que nos leve a uma realização. Obrigado.